Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero primeiro aqui externar minha admiração e meu respeito pelo prefeito Napoleão Bernardes, por sua equipe, e dizer, vereador Vanderlei, com toda a tranquilidade e segurança, que aquilo que Vossa Excelência colocou do vídeo do prefeito Napoleão é exatamente o que hoje, no final da manhã, ele conversou com os líderes sindicais. O que o prefeito Napoleão propôs, desde o seu início do seu governo, é reconhecer perdas, inclusive reconhecer que algumas categorias tiveram ganhos adicionais nesses últimos anos, que algumas categorias não têm a mesma perda de outras. E para se fazer justiça, vereador Sargento, Vossa Excelência, que é promotor, que é o guardião da justiça, você tem que, no primeiro momento, olhar para essas categorias que estão num patamar menor da sua remuneração, isto é, fazendo um reenquadramento. Então, o que foi colocado aqui é o que o prefeito Napoleão está fazendo. Ele recompôs a sua perda nesses dois aumentos salariais, que na verdade foi a recomposição do INPC. Ele recompôs acima da inflação o Vale Alimentação, quer dizer, acima daquilo que a inflação previa. E, ao mesmo tempo, a mesa de negociação sempre esteve aberta, vereador Natal, sempre. E o sindicato tem um tratamento totalmente transparente, tanto é que hoje, na própria reunião, conversando com as pessoas que participaram, o sindicato reconheceu. Foram mais de 6 reuniões, ou em torno de 6 reuniões. Os números foram abertos. O secretário Paulo Costa, da Gestão Social, é uma pessoa extremamente responsável. O secretário Alexandre, a Secretaria de Administração, enfim. O prefeito Napoleão está cumprindo a sua palavra. E quando falam do documento que o Napoleão recebeu durante a apresentação e num debate, ele deu a ciência do seu recebimento, até porque ele não poderia nem lê-lo naquele momento em que havia toda uma situação de um debate entre os candidatos, juntamente com o sindicato. Então, o vereador Napoleão, candidato, ele recebeu, deu ciência do recebimento e certamente depois ele foi ler. Em momento algum, ele deu de acordo. Por quê? Porque, como disse na última sessão, o prefeito Napoleão não assume aquilo que não pode cumprir. Então, vereador Vanderlei, com toda a tranquilidade, a defasagem de 15 anos não será recuperada em 15 meses, todo mundo sabe. O prefeito Napoleão tem consciência disso e, como servidor público, ele tem essa leitura. O que foi proposto hoje, quando o prefeito convidou o sindicato, é para fazer essa leitura. O prefeito não judicializou nada. O que o prefeito fez é do seu dever de ofício. Garantir os serviços essenciais, vereador Jefferson. Se a Justiça considerou essencial as creches, como é essencial o pronto-socorro de um hospital quando entra em paralisação, foi a Justiça que determinou os serviços essenciais. E quando o prefeito solicitou que retornassem aos serviços essenciais, que é a saúde, que são as creches, ele pediu que permanecesse o estado de greve, não há problema nenhum, e que fosse avançado na mesa de negociação, que é permanente. E isso ninguém pode retirar esse mérito do prefeito Napoleão de abrir esse canal permanente de negociação durante seu mandato. Respeito a posição do sindicato, mas entendo que quando há uma vontade de avançar, ambas as partes têm que ceder em algum ponto. O prefeito recebeu o sindicato com todo respeito, propôs a suspensão da greve com o estado de greve mantido e o avanço naquilo que tem sido feito ao longo dos últimos meses, que é a avaliação categoria por categoria, INPC categoria por categoria, nos últimos anos, para levantar as perdas. Elas não são lineares. E o prefeito também entende que a recuperação, depois de um reajuste nas categorias que estão mais defasadas, que esse reajuste linear seja concedido ao longo do tempo. Não há recurso no município que suporte, por exemplo, um aumento além daquilo que no primeiro momento o prefeito Napoleão deu. Ele está disposto a discutir isso ao longo do seu governo e até além dele, respeitando os próximos que virão. Então, com muita tranquilidade, o prefeito Napoleão está cumprindo, sim, as suas palavras. Vereador Jefferson, toda a vênia que Vossa Excelência merece, o carinho que eu tenho pela sua liderança, pela sua juventude, não dá para comparar a iniciativa privada, que é um tipo de regime de trabalho CLT, com o nosso servidor público. Eu sou servidor público do município e sou servidor público tanto na prefeitura, por concurso público, como na nossa universidade. O crescimento vegetativo da folha, que é, como disse
na última sessão, um direito que o servidor conquistou ao longo do tempo, ele impacta a folha em torno de 3,72% ao ano. Então, o triênio, que eu também sou servidor público, esse ano eu vou ter o meu triênio, no passado eu tive o meu triênio, é 1% nesse ano, 1% do outro, vai dar 3% ao longo de 3 anos. A promoção horizontal, a promoção vertical, que é um direito do servidor para quê? Para que ele tenha estímulo para estudar, para fazer pós-graduação. Então, não dá, data vênia, o respeito que Vossa Excelência merece, de mim, vereador Jefferson, comparar o aumento que a iniciativa privada dá com o poder público. Porque a iniciativa privada não tem a lei de responsabilidade fiscal. Ela pode fazer o que ela bem entender. Agora, enquanto o município, com uma recente corrente líquida, que já está passando dos 60% naquilo que se pode dar de reajuste neste primeiro momento, sem olhar o futuro, eu acho que o prefeito Napoleão manteve a sua palavra, mantém a sua palavra, e está dando uma demonstração de governo e de mando. Quem comanda a nossa prefeitura, o nosso líder é o prefeito Napoleão. E ele, incansavelmente, já às 6 horas da manhã, já está na prefeitura, trabalhando com os seus secretários e dialogando com eles toda essa evolução, toda essa questão da paralisação dos nossos servidores. Portanto, eu tenho muita tranquilidade em dizer que o prefeito Napoleão está cumprindo sim a sua palavra e deu um gesto importante que um líder tem que dar. Convidou o sindicato para conversar, mantém aberto o canal de negociação, só que ele tem que ter uma responsabilidade. Ele tem que trabalhar em cima de números. Nós não vamos enganar o servidor, vereador Jefferson, fazendo promessas que nós não possamos cumprir. Não é essa a maneira que o prefeito Napoleão trabalha, não é essa a maneira que o governo Napoleão quer tratar o nosso servidor. Concedo a Vossa Excelência. Em a parte, vereador Jefferson Forrest. Vereador Marco Antônio, obrigado pela parte. Eu não queria interromper a linha de raciocínio de Vossa Excelência, porque considero importante esse debate, mas a gente não consegue entender algumas questões. Primeiro, quando vai discutir o ponto facultativo, não existe esses serviços essenciais. No ponto facultativo não existe essa discussão. Aí é outra discussão. Segundo, por que nós podemos comparar, e eu faço questão de fazer isso porque acho que o debate é maduro, vereador Marco Antônio, comparar os índices de reajuste da iniciativa privada com o do Executivo Municipal. A nossa receita corrente líquida, nos últimos 10 anos, ela triplicou. O nosso orçamento, ele triplicou nos últimos 10 anos, mais que triplicou nos últimos 10 anos. Isso são os dados. Então, o recurso tem. Mas eu quero só fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Aonde está faltando dinheiro para o Executivo Municipal? Aonde? Visto que nós já reajustamos a taxa do lixo, o IPTU, todos os convênios federais, todos os recursos estão vindo para as obras, com o BID, eu quero entender aonde que está faltando recurso para o Executivo Municipal poder começar a restabelecer essa política de recomposição. No mais, obrigado pela parte de Vossa Excelência. É o bom debate, é o debate democrático. Vereador Marco Antônio, Vossa Excelência tem 1 minuto e meio para a sua conclusão. Agradeço, senhor presidente. Eu lhe coloco, a estimativa de receita nem sempre se realiza. E se aumentou o orçamento do município, aumentaram em muito, vereador Jefferson, as suas demandas. Vou lhe dar só um exemplo. São mais de 60 estratégias de saúde da família. Cada uma nós recebemos do governo federal em torno de R$ 7.500. Ela nos custa mais de 40. Onde é que está indo essa receita que está entrando? Em vez de aplicarmos 15%, como manda a legislação federal, o município já passou de 26% na saúde, que é uma obrigação nossa de garantia da saúde e da educação. A educação já está quase chegando a mais de 1%, além dos 25% que a Constituição Federal manda os municípios colocarem. E da onde é essa defasagem, vereador Jefferson? Ano passado, o NPC foi 7,16%. Foi dado pelo prefeito Napoleão, mais um aumento real no Vale Alimentação. A receita corrente que entrou na prefeitura e foi em torno de 5%. Só nesse ano passado foi 7,16% de reajuste e uma receita que veio em torno de 5%. E esse ano, 5,82%, mais o reajuste real do Vale Alimentação, o crescimento não chegará a 5% provavelmente, vereador Jefferson. Então, concluindo, senhor presidente, o bom debate está aí. Eu continuo reafirmando a liderança do prefeito diante deste movimento, no sentido de que ele quer resolver, ele estendeu a mão hoje aos servidores através do sindicato, solicitou o bom senso de todas as partes e a mesa de negociação nunca foi fechada. Continua aberta e o prefeito espera que o bom senso prevaleça e que todos possamos sair desta
naquilo que é mais importante, o servidor ao longo do tempo ser atendido e a população restabelecido os serviços básicos essenciais para que a gente possa retornar à vida normal.